Professor, essa aula gravada o senhor disponibilizou em algum lugar? Eu disponibilizo, eu tenho um canal no YouTube, eu vou colocar aqui o endereço. Aí vocês vão achar as minhas aulas, uma playlist chamada Blockchain. Deixa eu colocar aqui. Só se procurarem depois uma playlist blockchain que vocês vão encontrar aqui no chat. Certo? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre aspectos do Bitcoin ao blockchain, né? Então, como a gente falou, o Bitcoin, a primeira criptomoeda, as criptomoedas em geral, elas são interessantes, né? Elas têm algumas características, né? Que são diferentes do dinheiro físico, né? O dinheiro físico ele não é rastreado, ele é seguro, você tem uma baixa inflação em tese, não pode ser usado online diretamente, né? Então tem que ter alguma instituição que dê suporte a isso, como as transações eletrônicas de crédito e débito, e o banco ele vê todas as suas transações. Então você tem que confiar na entidade, na terceira entidade que vai mediar isso, né? Aí você tem o seu banco, você tem o Visa, o Mastercard, você tem uma terceira parte confiável que ele media as transações para você. Os comerciantes perfil do mas quando a gente fala em Bitcoin, né, a gente está falando aí uma quantidade absurda de Bitcoins. Então, quando esse slide foi feito, a gente tinha em torno de 17 milhões de Bitcoins circulando, né? Hoje o valor do Bitcoin é 206 mil reais, um Bitcoin. 206.427. Deixa eu ver, se a gente ver quantos Bitcoins emitidos. Hoje nós temos 19 milhões de Bitcoins. Certo? Tá chegando perto. Dá falta em torno de 1.900.000 Bitcoins a minerar. Então, a gente está falando de uma economia de 19.060.350 vezes 206 mil. Bilhão, trilhão. Bilhão, trilhão. 3,3 trilhões de reais. É o que a gente tem em bitcoins hoje. O número total não é 21 milhões, né? Em 2015, 5 mil bitcoins. O valor de um Bitcoin é 38 mil dólares americanos, né? Então a gente vê que teve uma alta razoável, né? O preço é extremamente instável. Então, para vocês terem ideia, alguns dias atrás, o valor do Bitcoin ele estava... Vou muito longe, não.
14 de maio estava em 49 mil dólares. E aí aconteceu alguns eventos, né? Então, primeiro evento, Elon Musk disse que a Tesla não iria mais aceitar transações em bitcoins. Depois, a China, que a gente já tinha falado que a China ela era hostil ao Bitcoin, ela reafirmou essa posição. E a gente teve um derretimento substancial do Bitcoin, em torno dos 30%, mais ou menos, do valor. Certo? Bem. E nós temos em torno de 30 transações por minuto. O Visa são 200 mil transações por minuto. Então, a gente tem uma noção de tamanho, né, da carreira do Bitcoin. E nós temos alguns desafios, né? Assim, tem uma moeda virtual e a primeira coisa que nos vem em mente é como é que eu crio essa moeda, como eu evito a inflação, como é que eu evito que qualquer pessoa cria moedas. O que é uma moeda legítima? E como a gente impede que eu, tendo a moeda, assim, seu sistema distribuído, eu não pegue essa moeda, duplique esses bits e gaste eles duas vezes. Certo? Fora as questões das transações online. Então, o comprador paga, o vendedor não entrega, o vendedor entrega, o comprador paga. Vai ter alguma indicação e quer devolver. Tem algumas provas aí. Se eu tivesse trabalhando, quando tem uma terceira parte confiável, você pode sempre fazer o estorno da compra do cartão. Você tem algumas possibilidades feitas. Certo? Mas a confiança em terceiro. Nós temos um ambiente de transações online que a gente confia em terceiros. No caso do Bitcoin, eu tenho que confiar na prova. Se a moeda é legítima, se eu não tenho um duplo gasto. Então, eu vou confiar na prova e não em terceiros. E eu tenho algo que seja por todos. Um caso de competição, eu não tenho central. Então, eu tenho mecanismos que possibilitam todos registram e validarem as transações. Certo? Bem, então, autenticação. Será que eu estou pagando a pessoa certa? Então, a gente vai pagar, quando a gente vai pagar usando a chave pública de quem eu estou pagando. Né? Ou seja, esse dinheiro só vai ser sacado pela chave privada dele, vai ser utilizado pela chave privada. Integridade. Então, quando eu falo aí em integridade, tem mecanismo para a gente verificar se a moeda está de forma correta, vazou, reverter, alterar transações. Né? Eu posso fazer transações quando eu quiser, e aí toda vez que você vai fazer uma transação, você vai enviar uma mensagem de broadcast para uma rede peer-to-peer, uma rede de canais, então enviar essa mensagem, e algum nó que esteja minerando bitcoins, e gere um bloco, ele vai pegar e colocar essa transação num bloco, e esse bloco vai ser persistido na blockchain. E a gente tem a confidencialidade, que a gente chama de pseudonimicidade. As transações são privadas, eu estou, de certa forma, não, as transações são públicas, mas eu não sei quem faz a transação. Porque o que eu só sei da transação é uma chave pública correspondente à carteira digital com aquela transação está relacionada. Só que eu não tenho como quem diz de quem pertence aquela carteira digital. É mais ou menos como o conceito dos bancos suíços,
de nós termos contas numeradas, né? Então, na Suíça, a gente tem contas numeradas, né? E aí eu tenho esse conceito. E, é um conceito interessante, né? Mas todas as transações elas precisam ser perfeitadas na blockchain associada ao Bitcoin. Então, todas as transações elas têm que ser públicas. Mas eu não sei exatamente quem pertence o dinheiro, né? Então, eu manter o conceito como se fosse um dinheiro cash, que ele é digital, né? Mas ele fica na carteira digital de cada um. Então, eu tenho aqui o conceito de chave pública, privada, criptografia. Então, ela gera uma chave pública, chave privada, e a gente sabe que o que eu criptografo com a minha chave pública, se alguém quer mandar alguma coisa para a Alice, pode usar a chave pública de Alice, e essa mensagem cifrada só vai ser decodificada com a chave privada de Alice. Esse é o conceito de chave pública e chave privada. Eu também posso inverter e eu criptografo com a minha chave privada e eu só permito descriptografar com a chave pública do remetente. E isso é utilizado para eu garantir a autenticidade. Eu tenho a certeza que quem mandou é quem diz que mandou. Se eu fazendo nesse esquema daqui, eu garanto a criptografia, né? E fazendo invertido, eu garanto a autenticidade. Eu tenho que conhecer a chave dela ou basta que eu saiba pelo menos o nome e o sistema se fica responsável por identificar a Não, chave? eu consigo consultar de alguma forma a chave pública dela. O que eu não tenho Entendi. acesso é a chave privada. Então, eu uso a chave pública dela para mandar uma mensagem que eu sei que só a chave privada vai abrir essa mensagem. Perfeito, entendi. O conceito básico é esse. Certo? Bem. E a gente tem o conceito da assinatura digital. Qual é o conceito da assinatura digital? Se eu quero garantir que uma mensagem eu garanto a integridade dela, eu pego essa mensagem, uso um algoritmo de hashing. Hashing é um algoritmo que a gente chama de resumo da mensagem. Eu processo essa mensagem e aí eu gero um hash. Basicamente, a ideia dessa mensagem é você gerar um resumo criptográfico que somente a assinatura assim, que eu vou utilizar esse hash privada, minha chave privada, por exemplo, e é o que uma assinatura digital. Manda a mensagem com a assinatura digital. Se alguém usar a minha chave pública, ele consegue, a partir daí, obter o hash, e aí é só ele gerar o hash de novo dessa mensagem, e aí ele verifica se a mensagem que foi enviada ela não foi adulterada. Esse é um mecanismo que a gente consegue garantir tanto a autenticidade como a integridade da mensagem, que o conteúdo é exatamente aquele que foi enviado. Certo? Isso é feito de uma forma consistente. Um hash de um texto X sempre produz o mesmo resultado. E dado o hash, eu não consigo fazer o reverso. Eu não consigo do hash chegar a mensagem. Então, a ideia basicamente é essa. Como é que eu verifico se é legítimo? Eu
eu vou validar os blocos usando hash criptográfico. E a gente vai falar da prova de trabalho, que ela se baseia nesse uso do hash criptográfico. E num desafio que está associado ao hash criptográfico. Certo? Como é que eu previno o gasto duplo da moeda? A gente vai difundir essa informação a todos os nós, e a informação ela vai ter que ser persistida em um bloco na blockchain. E antes de eu persistir esse bloco na blockchain, eu verifico todas as transações desse bloco. Então, se eu estou fazendo uma transação de algo que eu não posso mais transacionar, esse bloco não vai ser validado. Como é que a gente cria uma moeda virtual? Eu vou gerar a moeda, a gente vai ter que prover incentivos aos mineradores e a gente previne a inflação, previne de criar moeda indefinidamente, limitando a taxa de criação de bitcoins. Então, a moeda eletrônica, a gente tem uma cadeia de assinaturas digitais. A ideia básica é: eu vou gerar, através de hash, assinaturas e verificar, validar se as assinaturas estão ok, né? E passo a passo. Então, quando eu transfiro um Bitcoin, eu pego a assinatura da transação anterior, mas da chave pública do novo proprietário. Então, eu valido com o novo proprietário a transação e gero uma nova transação. Isso é fácil, qualquer um pode verificar se o proprietário anterior transferiu ao proprietário novo, qualquer um pode seguir essa história. Então, basicamente, gente, o que a gente faz é um cheque. Eu coloco na minha chave pública, onde está associada a transação, digo o que é que eu vou transferir para a chave pública de quem eu vou transferir e assino. Quando eu assino, eu pego os dados dessa transação e valido para a nova transação. Certo? Essa assinatura, ela contém a chave privada associada à chave pública do valor da moeda que eu estou transferindo. Certo? Bem, vocês estão conseguindo acompanhar até agora? Sim, professor, tranquilo. Sim, Todo mundo tá ok? Tem alguma questão até agora? tudo ok, professor. Professor, eu não entendi o conceito de hash. Oi? Não entendi o conceito de hash. Ó, o conceito de hash... Deixa eu fazer aqui um teste. Vou ver aqui um exemplo. Um hash é um sample. Tá aqui a mensagem. Esta é uma mensagem de teste. Um hash, a gente chama isso de um resumo criptográfico. Ele vai gerar para essa mensagem aqui, eu estou gerando para MD5 é um tipo de hash. SHA-1 é um outro e crypt é um outro tipo de hash. Ele vai gerar uma mensagem, ok? Uma mensagem que tem mais ou menos tem um tamanho fixo, que a gente chama de hash MD5. Se eu mudar aqui, colocar uma pequena variação de texto, vocês vão ver que o hash gerado ele é completamente diferente do primeiro hash. E o hash, se eu voltar ao mesmo texto, eu vou voltar para o mesmo hash. Então, a ideia do hash Mas é o essa. contrário não dá para fazer, né?
Ele só permite Não, não dá verificar para qual é eu o hash. chegar nesse hash aqui e chegar na mensagem de teste. Entendeu? Isso eu não consigo fazer. Professor, o senhor indica alguma bibliografia? Oi? O senhor indica alguma bibliografia para estudar isso aí? Olha, tem muitos informação nova, né? Uhum. Eu devo passar para vocês alguns. Tem um livro, por exemplo, da Tatiana Revoredo, em português. Mas Se tão eu não me interessante. engano, o livro é. Vou dar uma olhada aqui rapidamente. Ô, professor, enquanto você está olhando, eu queria só complementar com o colega aí essa parte dos hashes, que eu gosto sempre de citar isso, é a questão de quebra de senhas, né? Que é uma coisa que existe, na verdade, supercomputadores que trabalham exatamente na quebra desses hashes para conseguir traduzir as senhas de maneira automática. Então, existe ainda... O hash, na verdade, é utilizado em várias coisas, né? Então, só mostrando que também, tipo assim, quebra de senha, muita gente usa isso aí, para poder quebrar as senhas e traduzir as senhas automáticas. Tem bancos de hash público, que se você quiser, tipo, botar uma senha de 6 dígitos, já deve ter algum hash lá pronto, que já traduz isso. Só Para complementando. cada sim um hash, né? O quê? Não Para entendi. cada sim é um hash. Sim. Sim, Tatiana Revoredo, ela tem um livro chamado Blockchain, tudo que você precisa saber. Tem outros livros, né? Mas uma opção que eu usaria, né? Como referência. É uma opção que eu usaria como referência. Obrigado, senhor. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu. Então, blockchain contém qual a ideia do hash, do uso do hash criptográfico? Um bloco, ele contém transações a serem validadas, um conjunto de transações, o hash do bloco anterior. Então, normalmente a gente fala da ideia aí do que a gente chama de bloco inicial hash é zero. A gente vai ter um bloco inicial, conjunto de transações anteriores e um nonce. E a pegadinha é esse nonce aqui. Esse nonce é um número, um valor numérico, que você vai escolher esse valor de modo que o hash desse bloco aqui atenda a um certo requisito. Por exemplo, na Bitcoin, o requisito seria que eu tivesse que o hash começasse com um conjunto de, não, vamos dizer assim, 4 dígitos zeros, certo? Então, se eu for ver aqui, se eu quiser ver blocos da Bitcoin, então o bloco zero, que a gente chama de bloco Gênesis, ele tem como hash
começando com esses zeros aqui, né? Então, ele tem aqui um conjunto de... Ele tem seus primeiros 50 bitcoins. E ele tem um conjunto de valores, né, com as transações. Essa raiz Merkle é uma árvore que tem as transações que estão associadas a esse bloco. Aí tem o hash dessa árvore. E para esses dados aqui, você gerou uma hash que inicia com 00000. Então, estão vendo aqui esse hash? Sim. Se eu for ver aqui a quadra 1 do Bitcoin, ela já tem um outro hash. E essa quadra 1 aqui, ela vai estar dentro dos componentes que estão aqui dentro do hash da transação anterior. Então, a ideia basicamente é o seguinte: você vai... Agora, como é que eu determino qual é o valor do nonce? Eu vou determinar isso por tentativa e erro. 1, 2, 3, eu vou incrementando e gerando hash. Incrementando e gerando hash. Incrementando e gerando hash. Até que o hash atinja aquele requisito 000. Isto aí não é algo trivial, é algo que gera trabalho computacional. E isso que nós chamamos de mineração. Uma coisa interessante, gente, é que para você gerar um bloco que tem um nonce que gera o hash adequado, dá trabalho, porque você vai ter... Observe que aquele nonce ele estava 2 milhões e não sei quanto, você teve que gerar mais de 2 milhões de hashes para poder chegar ali. Mas, uma vez que eu tenho um bloco, o que eu ver se esse bloco ele está correto é fácil. Eu recalculo o hash, vejo se o hash está batendo, ok. Então, a verificação é fácil, mas a prova de trabalho ela é difícil. Então, aqui, ó, gente. Bloco 0, hash inicial 0, timestamp, quando ele foi criado, o dado. Aqui o nonce, conjunto de transações aqui dentro, e o hash calculado. Aí esse hash aqui, ele vai fazer parte dos campos do próximo bloco. Bloco 0, hash. Então, bloco 0, hash do bloco 0 está no bloco 1. É esses campos aqui, eu calculo um nonce adequado, que vai me dar um hash de acordo com o que eu espero. E aí, de novo, esse hash vai fazer parte do bloco 1, 2 e assim por diante. Então, a ideia básica é essa. Isso que a gente chama na blockchain de blockchain, porque é uma cadeia de blocos. Né? E qual é a coisa interessante dessa cadeia de blocos, gente? É que, primeiro, como é que eu crio um bloco? Eu crio um bloco minerando. O que é minerar? Eu vou ver quais são as transações que foram difundidas para a rede, que ainda não foram persistidas em um bloco. Então, eu estou querendo persistir essas transações. Então, quem está minerando vai pegar as transações e colocar num bloco. E vai calcular o valor do nonce adequado. Quando ele calculou o valor, obteve um bloco válido, ele vai enviar esse bloco
para todos os nós. Aí os nós verificam se esse bloco é válido. Se o bloco é válido, eles adicionam esse bloco na blockchain. Certo? Uma coisa importante, qual é o incentivo que eu tenho para adicionar esse bloco na blockchain? O incentivo que eu tenho para adicionar o bloco na blockchain é, quando eu adiciono o bloco, eu recebo, quando eu crio um bloco, eu crio também um valor de moeda nova válida que me pertence, certo? Inicialmente, cada bloco criado gerava 50 bitcoins. Depois, isso reduziu para 25 bitcoins. Agora, se eu não me engano, cada bloco criado, ele gera 12,5 bitcoins. Esse valor ele vai decrementando. Se não me engano, a cada 4 anos, algo assim. Certo? E qual é a coisa interessante, gente? É que o blockchain ele garante imutabilidade. Por que imutabilidade? Eu tenho aqui uma cadeia de blocos, certo, gente? Então, o hash desse bloco aqui é esse, o bloco 1. Observe, o hash anterior 2 é o hash do bloco 1. O hash anterior do bloco 3 deveria ser o hash do bloco 2. Mas alguém adulterou o bloco 3. Quando eu adulterei o bloco 3, o que é que acontece com esse bloco? Não vai bater, né? Nesse caso, quebrou a cadeia, professor? Justamente o contrário. Eu tenho aqui o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3, o bloco 4. Eu adulterei o bloco 2. Então, o bloco 2, o hash dele era BX97CJN81. Mas aí eu mudei alguma coisa aqui. E aí o hash mudou, certo, gente? Então, ele não vai bater na cadeia. Então, o bloco 3 está se referenciando ao bloco 2, mas vem, o bloco 2 não tem esse hash. Então, a cadeia está quebrada. Então, eu não consigo adulterar a informação na blockchain. Eu consigo garantir o que a gente chama de imunidade. Certo? Isso é uma coisa extremamente importante. Certo? Mas isso seria suficiente para quebrar a cadeia, professor? Tipo, todos os outros blocos que estavam envolvidos com outros usuários continua fluindo normalmente ou é só um ramo com um usuário? Daí em diante está tudo perdido. Ah. Qual é a grande questão? É que essa cadeia de blocos ela não é guardada num lugar só, ela é guardada em todos os computadores que fazem parte da blockchain. Entendeu? Então, mas é isso, só seria em um computador ou em todos? Em todos. Então, se alguém tentar alterar, se alguém tentar dizer, olha, vou adulterar, não vai conseguir. Entendeu? Entendi. Então, se alguém tentar adulterar, não vai conseguir. Só tem insert e select, né, professor? Nada de update nem delete. Nada de update nem delete, exatamente. Como é que eu previno gasto duplo? O que é o gasto duplo? Eu tenho dinheiro e aí eu pago, por exemplo, eu resolvo usar esse mesmo dinheiro para pagar o Elber e Jardel. O dinheiro é exatamente o mesmo. Como é que eu faria isso? Eu gerei uma transação para o Elber e outra para Jardel, né? E aí eles persistirem essa transação na Bitcoin. O problema é que uma vez que eu persisto a transação de Elber, quando essa transação de Jardel for querer ser persistida, quem está gerando o bloco vai verificar se essa transação corresponde a um gasto válido. E vai verificar que eu não tenho mais aquele recurso. Que já foi gasto com o Elber.
Então, quem está minerando tem que verificar que é o primeiro gasto do Bitcoin pelo ordenante. Somente quando ele é verificado é que eu anexo isso à cadeia atual para gerar a prova de trabalho. Vocês entendem? Eu anexo isso no meu bloco e aí eu vou gerar a prova de trabalho para poder validar aquele bloco. Que negócio, e isso é automático, Alan? Isso é feito por todos os nós que estão minerando, né? O que acontece? Algum nó vai conseguir minerar e resolver esse problema. Certo? Entendi. Como é que isso funciona na prática? Você deve estar vendo aí que tem gente que minera Bitcoin em casa. Aí assim, se eu pegar o meu computador em casa, olha que coisa interessante, é 206 mil reais, né? Um Bitcoin, né? Se de repente o meu computador sozinho ele resolve o problema lá e gera um bloco, significa que eu vou ganhar 2,5 milhões de reais. Isso não é tão simples. Em geral, para eu conseguir resolver rapidamente o nonce, eu vou precisar de grande poder computacional. E o que é que acontece? Normalmente, você agrupa os computadores em pools de mineração. É? Certo? Então, esse é o problema matemático que é resolvido durante a mineração, que você falou semana passada? O matemático é a geração de você, você calcular esse hash aqui, ó. Calcular o hash para desenvolver os blocos, não é isso? Para criar os blocos. Você gera o bloco, aí você varia o nonce e vai gerar um hash, por exemplo, que vai atender a um requisito, tipo, ter os 5 primeiros com zero. Na realidade, é um pedacinho do hash. Porque se ele resolver o hash integral, aí desmonta tudo. Não, você vai gerar o hash e aí você vai verificar se ele atendeu esse critério. No caso aqui, o critério é 5 zeros iniciais. Aí, quando ele bate nos 5 zeros iniciais, ele minerou. Ele minerou, aí ele manda isso para os outros nós persistem nesse bloco. Todo mundo que vê um bloco válido reconhece esse bloco e anexa ele na sua cadeia. Tá. E diz quem é o proprietário, né? Já que eu consegui minerar e consegui... Uma das transações que está no nó minerado é a geração de 12,5 bitcoins para a carteira digital associada a quem minerou o nó. Então só para dar uma complementada aqui, professor, para ver se eu compreendi. O valor consiste, basicamente, em você gerar esse bloco hash aqui. Aqui, no caso, são 5 zeros, né? E ele achou, aí ele dá valor para esse bloco. E aí ele passa para os demais. Olha, aqui, ó, eu encontrei, eu consegui, olha aqui o meu valor, eu tenho esse valor aqui no meu bloco. E aí ele vai anunciando isso aí em cadeia, né? Em um sistema distribuído. Beleza. Obrigado. A ideia basicamente é essa. Vou nada. Vai nada, Ô, professor, na época, os pequenos usuários começaram a comprar computador com placa de vídeo potente, né, e perceberam que o custo de energia, depois foram adicionando computadores em salas, aí verificou que tinha que pagar muito também para o ar-condicionado, né, para conservar os computadores. Não, em alguns momentos isso não compensa. Essa matemática é muito complicada, né? Eu tenho um amigo mesmo que ele está trabalhando gerando farm de Bitcoin. Né? Então, ele faz a estrutura para minerar. Ele faz a estrutura para minerar. Na verdade, é o seguinte:
a ideia dele é o seguinte: você quer investir, né? Então ele mantém a estrutura e cobra um percentual para poder manter aquela estrutura para você, né? Basicamente falando, ele é o cara que em Serra Pelada tá vendendo picareta, entendeu? É porque se eu quiser investir, né, se eu quiser minerar, aí eu contrato, né, para ele montar a estrutura. E aí ele vai fazer. Ele mantém a estrutura para você. Então, o modelo de negócio dele é esse. Mas quem faz o trabalho é você. Quem falta é você. Beleza. Aí é esperto esse menino. A ideia basicamente é essa. Né? Isso. Isso é interessante porque isso como é que se diz? É um modelo que funciona, né? Um modelo que funcionaria, por assim dizer. Né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Meu filho, eu tenho uma RTX, uma GTX 1650, que ele joga e tal. Comprou, acho que foi R$ 1.000 e poucos, uma placa de vídeo. Que normal, você pode usar CPU para calcular esse hash, mas os algoritmos mais eficientes eles são baseados em GPU, em uma placa de vídeo especializadas, que são aquelas mesmas que a gente usa para computação de alto desempenho, para jogos, para uma série de coisas. Aí, se você pegar esse computador com essa placa de vídeo e colocar 24 horas por dia minerando, antes da queda do Bitcoin, porque caiu substancialmente essa semana, a estimativa era que você ia ganhar por mês R$ 100 e poucos. Só que hoje uma placa de vídeo dessa, com o aumento do dólar e tudo, está em torno de uns R$ 4.000. Então, a gente está falando de um investimento de 120 dividido por 4.000, de 120 dividido por 4.000. É 0,120, isso, dividido por 4.000, só para fazer a conta de novo. 3%. É um investimento interessante, mas vai demorar um tempo para você recuperar aquilo, né? Porque quem compra a placa só para aquilo, ele vai precisar aí de 3 anos para recuperar o investimento. Dificilmente você vai conseguir manter isso rodando por 3 anos. Você tem que fazer outros investimentos. Então, não é algo que hoje. E aí, isso está falando com valores antes desse crash que teve essa semana passada. Então, vocês entenderam o conceito de imutabilidade, gente? Então, toda vez que eu vou vou colocar uma transação no nó, que o nó vai minerar, vai colocar uma transação no bloco, ele vai verificar se o gasto se é o primeiro gasto do nó. E qual é o algoritmo da Bitcoin Network? Novas transações são transmitidas para todos os nós, cada nó coleta as transações e vai propor um bloco. E eu vou trabalhar
nessa prova de trabalho, né? Vou mudando o valor do nonce e vendo se eu consigo chegar num hash. E o único jeito de gerar um hash que resolva o problema é mudando o nonce, porque eu mudo um campo daquele conjunto de campos. Quando eu resolvo a prova de trabalho, eu transmito o bloco para todos os nós. Os nós, eles vão verificar se o bloco que eu transmiti, ele tem assinaturas válidas, as transações não foram gastas, então verifica todas as transações, aí ele aceita o bloco. Se de repente, imagine que eu fui gastar um dinheiro para o Wendel e para Jardel. A transação de Wendel, um nó minerador pegou essa transação e jogou num bloco. A transação de Jardel, um outro minerador jogou no outro bloco. Vamos dizer que ambos resolvem o mesmo problema. Aí ambos propõem esse bloco para ser persistido na blockchain. Um bloco somente vai ser persistido. O outro não vai ser porque ele vai ver, eu tenho um bloco novo que vai entrar aqui, mas esse bloco novo, ele está falando de uma transação com um valor que já foi gasto. Então, após a aceitação, a criação do próximo bloco na cadeia vai considerar um novo bloco aceito como o hash anterior. Então, a ideia basicamente é essa. Eventualmente, eu posso ter duas cadeias de blocos que resolvem o mesmo problema ao mesmo tempo. E aí eu deixo isso crescer. E aquela cadeia que cresce mais, ela vai ser considerada pela rede. A gente vai falar disso mais na frente. Como a gente falou, reverter é difícil, porque eu teria que mudar os hashes anteriores, recomputar tudo novamente, então eu não consigo reverter isso na prática. E pelo menos eu precisaria de uns 10 minutos para verificar uma transação. Porque como eu gero blocos a cada 10 minutos, eu tenho que esperar um bloco ser gerado, 10 minutos em média, certo? E aí eu sei que esse bloco vai ser persistido na rede. Mas, na verdade, para grandes transações de valores, você espera 6 blocos. Porque existe a possibilidade de um bloco que foi persistido na rede. Eventualmente, eu desisti dele, a gente vai explicar um pouco sobre isso depois. Eu mantenho as transações numa estrutura chamada de árvore de Merkle, onde eu só vou guardar no hash, no bloco, o hash dessa árvore. Dessa árvore de Merkle, você tem um conjunto de transações. Para cada transação, você gera um hash. E aí você vai ter raiz daquele. Você vai juntando esses hashes, né? Então, tem o hash 0 e o hash 1. Você gera o hash 01. Você tem o hash 2, o hash 3, você tem o hash 23 como raiz dessa subárvore. E aí você vai até que você chegue no hash raiz. O cabeçalho do bloco que eu só contém o hash raiz. E qualquer usuário pode verificar uma transação facilmente perguntando ao nó. Então eu verifico se a transação é válida, consulto somente os hashes relacionados. E aí eu não preciso verificar todas as transações. Bem, um bloco é criado a cada 10 minutos, 6 blocos por hora. Eu ajusto a dificuldade, ou seja, quantos zeros eu tenho que ter ali no início do hash a cada 2 semanas para manter a taxa fixada. Por quê? Cada vez mais as pessoas vão colocando mais poder computacional para tentar resolver mais rápido. Então, eu vou ajustando a dificuldade para manter o nível de geração da rede. Certo? Isso é o gerenciador macro, que eu entendi que não existia alguém que gerenciasse isso. Não, Né? não existe alguém que gerencie. Como é que isso é feito? Todos os nós, eles seguem o mesmo algoritmo. O algoritmo já faz isso, né, automaticamente.
Então, é 6 blocos a cada hora em toda a cadeia, né? Não é um usuário fazendo 6 blocos. Em toda a cadeia. Nossa. Certo, gente? N novos bitcoins são criados a cada bloco, destinados a mineiro. Como eu falei, inicialmente foi 50, 2013, 25, 2019, 12,5. Isso eu divido por 2 a cada 210 mil blocos. Isso é em torno de cada 4 anos. E esse cálculo é feito para gerar uma taxa, um decaimento exponencial, que vai fazer com que o número total de bitcoins emitidos não exceda 21 milhões de bitcoins. Uma coisa importante, quando eu faço transação, eu quero persistir na rede, eu também pago uma taxa por essa transação. Como é que eu pago uma taxa para essa transação? O bloco, o nó que persiste essa transação, ele vai pegar aquele valor de taxa que eu reservei para ele e vai guardar, né? Ele vai guardar na carteira dele. Então, o incentivo para quem minera não é somente os bitcoins gerados, também as transações. Né? Isso possivelmente foi visto de modo a termos um incentivo, né? Um incentivo à geração de novos nós. Certo? Ok, gente? Eu não tenho anonimato, eu tenho uma pseudonimidade, ou seja, todas as transações elas permanecem. Isso permite eu minerar dados retroativamente. Certo? Então, eu posso, por exemplo, verificar todas as transações do Bitcoin, eu posso analisar por onde o dinheiro está fluindo. Eu não sei exatamente para quem. Mas talvez com a análise do fluxo do dinheiro e do perfil do gasto, eu consiga responder algumas questões. Existem, inclusive, sites especializados em embaralhar. Então, você tem que pagar, fazer uma determinada transação, ele vai pegar os bitcoins, vai cobrar taxa por isso, e aí ele vai pegar os bitcoins e usar para fazer outros gastos, e pegar bitcoins de outras pessoas e usar para fazer os seus gastos. E esse embaralhamento aí impede que você consiga esse fluxo do dinheiro. Né? Mas aí nós temos uma série de questões de ordem prática e de ordem regulatória, que a gente vai ver as implicações disso. Gente, eu gostaria de terminar por agora a aula. Né? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o aspecto de funcionamento da blockchain. Ok? Perfeito, professor. Valeu. Beleza, professor. Oi, professor. Então, até a próxima aula, mesmo bate horário, bate local. Beleza, Professor, professor. Mesmo link, né, professor? Mesmo link? Mesmo link. Perfeito. professor, eu tô com uma dúvida sobre aquela atividade que o senhor passou na aula passada, que eu não Sim, eu vou peguei, combinar essas entregas disso, certo? Ainda. Mas depois a gente alinha isso, né? A ideia é vocês pensarem em alguma coisa,
Porque isso vai ter uma relação com o trabalho da disciplina. Certo? Educação, professor, ficou... Beleza, professor. Professor, tem Diga. como... essa aula passada, ela vai ser... Porque assim, eu não peguei aquela parte do slide. Eu coloquei o canal no YouTube e lá tem essa aula aqui, eu já vou disponibilizar daqui a pouco. Certo? Algo na minha área de trabalho é mais complicado achar aplicação de banco de dados, blockchain. Algo na minha área, que é a educação, acho mais complicado achar alguma aplicação. A gente consegue pensar em alguma coisa. Não se preocupe, não. A gente vai ter uma aula para discutir questões. Certo? Valeu. Tá bom então, pessoal. Então, até a próxima aula. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.